Oi, vlog! Meu primeiro final de semana de férias. Eu tenho 15 dias de férias. E aí vim pra praia, pra essa calmaria. Tudo pra mim. Mas deixa eu dizer agora. Quando a gente veio a última vez, que já tem um certo tempo, não tinha essas barraquinhas. Essa barraquinha tinha uma que era bem mais distante, tinha que ir muito mais à frente. E aí, pra nossa surpresa, quando a gente chegou, tem agora 5 delas aqui, bem próximo de onde a gente deixa o automóvel, né? O carro, moto, que a gente vem por aqui. E aí, bem pertinho, só caminha um pouquinho. E aí ficou de boa aqui pra gente, ó. A gente trouxe as cadeirinhas. Achou que ia ficar sentado assim, em uma sombra assim, ó, da duna, sabe? No relento. Mas aí a gente teve um abrigo, uma cabaninha. E é isso, a gente chegou aqui já tem, vamos dizer, umas 2 horas, eu acho, né? 1h30? Praia não é Aqui. tem as 2 horas. Umas 2 horas a gente passou no mercado, comprou algumas coisas pra comer, né? Durante esses dias a gente vai ficar aqui até domingo, hoje é quinta. Amanhã Douglas tem uma reunião, então a gente vai em Aracaju. Ele vai pra reunião e eu vou ficar com minha prima, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. E é isso, até então. Queria eu essa vida. Eu queria ser herdeira, gente, porque eu queria estar assim um dia qualquer, entendeu? Não ser férias, ser o meu estilo de vida. Ai. O meu já. Ai, diz ele que o dele é. E aí, então você tem que me sustentar agora. Sustentar esse estilo de vida pra mim agora. Vai dar certo. Oi, vlog! Já são as 4 horas da tarde e eu não consegui filmar muita coisa aqui. Eu comentei ontem que eu ia para Aracaju, né? E fui lá pro estúdio de Pilates da minha tia. Fiz uma aula de Pilates. Até então era para fazer uma aula de yoga com minha prima. Só que quando eu cheguei lá, ela não tava lá ainda. Quando eu cheguei lá, ela tava dando aula em outro local. E aí eu já fui fazendo a aula de Pilates e acabou que não deu para fazer a aula com ela de yoga. Então em um outro momento a gente vai fazer essa aula junto. E depois minha mãe passou por lá, a gente foi almoçar, tava minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, e na verdade minha tia foi almoçar com uma pessoa lá, com uma reunião, né, na verdade no horário de almoço, enfim. Depois a gente passou no shopping, rapidinho, porque minha mãe queria passar lá pra tomar um sorvete, dar uma volta com minha avó, né, pra esparecer um pouquinho, e depois a gente voltou pra praia, né, então eu já cheguei aqui, já tô pronta, ó. Já estou com o meu belo biquíni. Vamos lá pro mesmo local. Fica lá de boa. E é bom esse horário porque já tá menos quente, né? Não é que tá mais fresco, mas tá menos quente. Então, é isso. Atualizações pra vocês. Não deu pra ir filmando. Eu só mostrei também que a gente passou em uma confeitaria pra pegar uma fatia de torta. Pra eu comer mais tarde. Mas assim, eu filmei ainda alguns exercícios que eu fiz lá. E eu deixei aí pra vocês, né, um dos exercícios que eu fiz, só pra vocês verem mais ou menos como foi um pouquinho da aula. E pra quem disse que Pilates é fácil, é porque nunca fez, gente, porque não é. Exige do corpo bastante, exige consciência corporal, né, enfim, concentração na respiração, enfim. Então, tipo assim, não é fácil. Se eu pudesse, eu faria. Na verdade, se eu pudesse, eu faria vários esportes, várias atividades, né? Mas não tenho nem tempo, muito menos dinheiro. Quando eu tenho essas oportunidades assim, né, que minha tia é fisioterapeuta, dá aula de Pilates, tem a minha prima também que é instrutora de yoga,
Então era pra ter acontecido hoje, mas não deu, como eu já expliquei. Mas vai ficar pra próxima e quando acontecer, eu coloco aqui, nem que seja nos shorts, um pouquinho da aula. Ficamos lá na praia, acho que por umas 2 horas. Menina, aí chegou o cara que fez aquelas cabanas que eu falei, que eu mostrei aqui. Teve um cara que fez aquelas cabanas. E aí, ele é bebo e doidinho, sabe? Aí ele ficou lá falando uma lorota, meio que dizendo que foi ele que fez. Tipo assim, como se fosse pra pagar, entendeu? Pra ficar lá. Mas, enfim, aí ele não cobrou, não. E também se ele cobrasse, a gente ia sair, entendeu? Aí ele só pediu uma cerveja, que Douglas estava tomando cerveja. Aí ele, tem uma latinha aí pra mim, não sei o que, uma cerveja. Aí Douglas deu. Foi o pagamento, então, no caso. Enfim, mas até um amigo nosso que veio na semana passada falou que quando eles chegaram lá, ele tava lá e cobrou R$100. Só que a gente não sabia disso até hoje, né? E ontem, quando a gente foi, não tinha ninguém lá. Tipo, cobrando por nada, e depois ele foi embora e ficou por isso mesmo. A gente chegou aqui, tomou um banho de piscina rapidinho e estamos aqui agora de Boreste. Mas ali o cuscuz já tá no fogo, inclusive já desligou? Já deve estar pronto. Bom dia, vlog. Agora são umas 10 para as 6. Eu quero dar uma corridinha, não sei se eu comentei. Mas eu estou em um grupo de Gymheads, então eu tenho que fazer o check-in todos os dias. Mas, para além disso, eu sempre gosto de dar uma corridinha na praia quando eu venho. Então, tirei o dia de hoje para isso, provavelmente amanhã também eu vou fazer isso. Porém, tá com uma nuvem assim, de chuva. Vou mostrar pra vocês, peraí. Com certeza vai chover. Eu só não sei se vai dar tempo de correr sem a chuva ou se vai chover antes de eu ir. Se não chover antes de eu ir, com certeza vai chover durante a corrida. Mas durante a corrida eu nem me importo. Eu, como sempre, tô aqui esperando o Douglas, porque ele, né, tem um momento dele após acordar lá no banheiro, né? 50 anos para fazer as necessidades. Enfim, mas eu vou apressar ele aqui, porque todas as vezes é a mesma coisa. A luz aqui tá melhor. O sol tá pra cá. Vou me alongar aqui rapidinho, me aquecer e adiantar ele, apressar ele. Eu vim mais pra longe um pouquinho. E olha que coisa linda. Um arco-íris lindíssimo, completo. E tinha um outro aqui. Ao lado tá bem clarinho. Ai, que lindo. Ai, que lindo, completinho. Eu amo. Fizemos a corrida, correndo foi 4 km que eu fiz e fiz um andando. Aí tomamos banho de mar, só que o mar hoje não tá calminho, como geralmente fica de manhã, porque já tá começando a encher a maré. Então ele fica mais, com ondas mais fortes e tudo, né? Aí tipo, foi bom porque a água tá boa e tudo, mas não foi um banho tranquilo, né? Como eu gosto. Agora a gente vai pra casa, tomar café, aí a gente vai resolver se vai ficar por lá e vem de tarde pra praia ou se vai fazer o contrário, vem pra praia e depois vai pra lá. A chuva que tava pra acontecer foi-se embora, graças a Deus então, porque praia é bom pro sol, né? É uma água viva. Mexa não. O nosso café da manhã de sempre, cuscuz com ovos, de sempre aqui, né? E pelo menos hoje tem um melãozinho.
Não tá dos melhores, mas tudo certo. E aqui, eita, quase que derrubei na verdade. Leite com café solúvel. Aí o leite é 0 lactose. Mas não tá importando muito que eu tô comendo besteira de todo jeito, que vai leite e tudo. Mas esse é o nosso café da manhã. Bonjour! Já tô indo fazer uma caminhada pra fazer o meu check-in dos G-Heads, entendeu? E depois eu pretendo tomar um banho de mar. Ontem eu percebi que eu não filmei tanto ontem, mas também não fiz nada demais. De manhã a gente ficou na praia, ficou até umas 3 horas da tarde. Veio pra casa, almoçou e assistiu um filme, mas a gente sabia que ao colocar o filme a gente ia dormir. De fato, nós dormimos até, acho que eram umas 7 horas. Só que a gente não tava com fome ainda, então a gente só foi jantar, acho que já eram umas 9 horas. E depois disso fomos pra casa e assistimos um filme. O dia de ontem foi basicamente isso. Hoje a gente vai embora de tarde. Não sei se a gente vai pra praia agora pela manhã, não sei como é que vai ser. Não temos programação. Não sei se eu tô com coragem pra dar uma corridinha. Por enquanto eu vou só caminhar. Nem sei se eu fiz o vídeo falando, mas eu falei que ia caminhar, né? Provavelmente. Mas eu tinha colocado o aplicativo no modo corrida, porque se desse uma coragem assim, eu ia dar um piquezinho, tipo, entendeu? Aí na ida, eu indo, não, eu vou correr, vou correndo e vou voltar andando. No fim das contas, eu fui e voltei correndo, fiz 4 quilômetros correndo, porque tipo, não tava ventando, então tava de boa pra correr, entendeu? Ontem foi um pouco mais difícil, eu achei, porque tava ventando um pouco mais, eu também, não sei, não tava tão bem assim pra correr, enfim. Mas também fiz os 4 km, porque 1 km é eu chegando até lá andando, né? No final fecha 5, enfim. Foi isso, aí agora eu vou tirar o sal aqui no chuveirão e vou dar um mergulho na piscina. Eu só entrei na piscina um dia, à noite, acho que foi no segundo dia. Eu vou dar um tibum agora rapidinho. E aí a gente vai tomar café. Provavelmente a gente vai pra praia mesmo, porque, enfim, eu acho, né? Deixa eu ver. Nosso café da manhã vai ser pão com ovo hoje. Porque vamos embora hoje já. Então a gente não ia comprar mais coisas, entendeu? Então pão bem mais prático. E os ovinhos. Na manteiga. Aí ele ali na manteiga e um cafezinho. Já nos organizando aqui aí pra ir embora. Aí uma mochila vai aqui amarrada e a outra vai nas minhas costas. Já organizamos as coisas na casa e vamos embora. Agora são 2 e alguma coisa. Já estamos em casa, já tomei meu banho. Deixei pra lavar o cabelo só em casa porque como eu vinha de moto, não ia dar tempo de secar, né? Pra usar capacete e tudo, então deixei pra lavar aqui. Então já tomei meu banho, já estou aqui assistindo minha série, que saiu novos episódios. E foi isso, foi ótimo. Deu pra gente aproveitar bem.
ficar de boa, tipo assim, não foi nada de se cansar, mas nada como também chegar no nosso sofazinho e mais tarde na nossa caminha, porque querendo ou não, a gente não teve uma dormida tão boa, porque a gente não tava com travesseiro, então querendo ou não, isso muda. E pra mim muda muito. E a almofada que tinha lá era muito dura, então dava pra ajudar, mas nem tanto, entendeu? E foi isso, foi ótimo. Vou encerrar o vídeo por aqui, um beijo, até o próximo.